Olá, sejam todos bem-vindos à nossa tarde sobre o ENAD. É com muita satisfação que eu dou continuidade aos nossos seminários temáticos com um convidado super especial, o Elber Gotran, assistente social do INSS, concurseiro, passa em todos os concursos que lança os editais aí. E você já o conhece, né? Porque ele já participou em outro momento aqui com a gente. Então, assim, vou deixar para essa formalidade da apresentação que ele se pronuncie. E olha só, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, todos os posicionamentos que vocês tiverem com relação ao ENAD, vamos aproveitar esse momento para postar aqui e aproveitar do nosso momento de interação. Chamo a atenção de todos vocês com relação ao preenchimento do nosso questionário. Olha só, ontem eu liguei para vários alunos e muitos informaram que ainda que não fizeram ainda o preenchimento do questionário. E fica essa atenção aí com vocês, viu? Por favor, por gentileza, vamos dar atenção ao preenchimento do nosso questionário. Se estiver com dúvida com relação ao preenchimento, pode contactar com os nossos tutores, com os gestores, com a coordenação do curso, com o próprio, a coordenação do INEP. Então, existe toda uma assessoria, todo um planejamento estratégico, né, para que realmente vocês consigam fazer o preenchimento do questionário e, após o preenchimento, descobrir o local da prova que vocês irão realizar no próximo dia 24. Vou chamar a atenção de todos vocês. A prova será no dia 24 de novembro, às 12 horas. Não é às 13 horas, porque nós não estamos no horário de Brasília. Então, os portões, eles irão fechar às 12 horas. Bote aí na agenda de vocês, no celular, no iPhone. Por gentileza, não esqueça essa data. Essa data é extremamente importante para a vida do estudante, porque é uma prova que não só examina o curso de serviço social da instituição Universidade Tiradentes, como também é uma nota que vai compor o histórico escolar do aluno. Então, é uma responsabilidade sua também com relação a tirar uma boa nota na prova do ENAD. Então, vamos lá para as nossas apresentações do nosso convidado e que aproveite bastante esse momento. Olha, gente, ele é um concurseiro nato. Então, vamos sugar todas as informações que nosso convidado tem a passar hoje. E outra coisa, quem encosta nele também passa concurso. Então, vamos realmente ficar atentos a todos os questionamentos, a tudo que ele tem a acrescentar no nosso ensino, aqui nesse processo de ensino e aprendizado. Vamos lá, Elber? Vamos lá. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito aqui por Jaqueline, que está mediando a nossa relação aqui com a Universidade Tiradentes. Dizer que para mim também é um privilégio muito grande estar colaborando com o pessoal, certo? E parabenizar a todos os que estão nos assistindo, porque em plena véspera de feriado, está estudando, está assistindo o Elber aí, realmente vocês são dignas e dignos, caso haja algum homem aí, de parabéns, certo? Nós não vamos poder trazer aqui para vocês, devido ao tempo que foi colocado para nós, trabalhar assuntos com vocês referentes ao que cai em concurso, ao que cai em ENAD, no ENAD, etc. Então, o nosso método hoje consiste precisamente em nós estarmos trabalhando o assunto inserido nas questões. Fizemos um mapeamento de uma série de questões que tem sido cobrado no ENAD, certo? Desde quando ele surgiu até o último ENAD, que foi em 2010. E aí, selecionamos 10 questões para estar trabalhando com vocês hoje. Então, nós vamos estar trabalhando o assunto dentro da questão. O meu método, em relação a trabalhar questões de concurso público, nos cursinhos que eu dou aula, e também, naturalmente, aqui com vocês, comentar questão por questão, certo? Então, eu não vou apenas sinalizar para vocês qual é a questão verdadeira e justificar para vocês a razão pela qual essa é a questão verdadeira. A gente vai também dizer por que as outras são falsas. E é óbvio que no decorrer da nossa fala, a gente também vai estar dando dicas para vocês, para a vida futura de vocês aí, que vão estar prestando o ENAD agora, naturalmente, e os diversos concursos que estão por vir, tá? Então nós vamos começar a nossa aula. Fiquem à vontade, como a professora Jaqueline falou para vocês, pode estar nos questionando, que a gente vai ter muito prazer em estar devidamente respondendo a todas as perguntas, ok? Vamos lá.
Passei demais. Pronto, voltou. Pronto, voltou. Certo? Estamos trabalhando aqui com uma nova tecnologia, mas a gente se familiariza. Primeira questão, gente. Do ponto de vista das instituições empregadoras, do assistente social, o conjunto de estratégias profissionais tem como objetivo último legitimar e reproduzir a instituição e a sociedade de classes da qual ela faz parte. Todavia, a relativa autonomia dos profissionais e seus compromissos ético-políticos com os usuários dos serviços institucionais lhes permite desenvolver uma prática profissional. O que é que eu chamo a atenção de vocês, a priori, em relação a toda e qualquer questão de concurso público? A primeira atenção que eu chamo de vocês é analisar efetivamente aquilo que a questão está pedindo. Nós não podemos ir além e nem ficar aquém do que a questão está pedindo. Muita gente, quando vai fazer uma prova, muita gente, quando vai fazer algum concurso, algum tipo de seleção, acaba se atrapalhando precisamente nesse fator. E aí, o que é que eu oriento a vocês? Quando estiverem lendo a questão lá no ENAD, quando estiverem lendo a questão em qualquer concurso público, tentem selecionar algumas palavras-chave, certo? Que aparecem no enunciado da questão, para poder facilitar a resolução da mesma. Do contrário, a tendência é não obter o êxito desejado. Outra dica que o Elber já vai dar para vocês. Se não conseguir entender o que a questão está pedindo, ou porque está nervosa, ou porque está ansiosa, ou porque está com medo, ou porque está tensa, não está conseguindo interpretar, não perde tempo com a questão. Parte para a próxima e depois, naturalmente, volta para ela. Vocês vão perceber que depois, à medida que o tempo vai passando, vocês vão ficar bem mais relaxados e vão conseguir responder a questão. Beleza. Tendo dito isso, o que é que a gente chama a atenção aí, gente? Primeira parte do enunciado da questão está falando do ponto de vista de quem? Do assistente social ou das instituições que emprega o assistente social? Se a gente perceber, se a gente atentar para o enunciado da questão, a gente vai ver claramente na primeira frase. Nós estamos tratando aí do ponto de vista das instituições empregadoras do assistente social. Então, eu começo a chamar a atenção em relação a isso. E em relação às instituições que nos empregam, é importante que a gente entenda que elas fazem parte, majoritariamente, dos aparelhos do Estado. Haja vista que, segundo o Yamamoto coloca para nós, o Estado, ele é o grande empregador dos assistentes sociais. É importante que a gente entenda que numa sociedade capitalista, o Estado, ele é naturalmente atraído para atender os interesses da classe hegemônica, que na sociedade capitalista, é óbvio, não é a classe trabalhadora. Na sociedade capitalista, a classe hegemônica é a burguesia. Então o Estado busca atender os interesses da burguesia, certo? Agora, precisamos entender o aparelho do Estado como um aparelho contraditório. Ele tanto atende os interesses da burguesia, ele tanto atende os interesses do capital, como ele também atende, por conta das pressões entre as classes, ele é obrigado também a atender os interesses da classe trabalhadora. Sendo assim, se o Estado ele atende tanto os interesses da burguesia, como ele atende também os interesses da classe trabalhadora, as instituições elas têm também um caráter contraditório. Ela vai estar atendendo, ora, o interesse do capital, ora, o interesse da classe trabalhadora. Então, chama a atenção em relação a isso. Vamos voltar à questão. Busca legitimar, como está falando aí, e reproduzir a instituição e a sociedade de classe da qual ela faz parte. Ela quem? A instituição. Tá? Então, justamente entra dentro do que nós acabamos de explicar para vocês. Todavia, porém, a questão traz um traço aí essencial em relação ao exercício profissional do assistente social, a relativa autonomia dos profissionais. Quem é que vai dizer que os assistentes sociais eles têm uma relativa autonomia? Quem vai dizer que os assistentes sociais eles têm uma relativa autonomia se aparecer no concurso público, pessoal?
Vocês o próximo ano, daqui a 1 ano ou 2, vai estar fazendo concursos. Inclusive, algumas de vocês podem ser até minhas colegas no INSS. Terei muito prazer em recebê-las, tá? Se alguma questão disser que o assistente social ele tem uma absoluta autonomia, é falsa. Essa questão é falsa. Porque Yamamoto vai dizer categoricamente, embora nós sejamos reconhecidos como um profissional liberal, nos processos de trabalho onde se insere a nossa força, o nosso exercício profissional, nós não temos essa condição. Nós temos uma relativa autonomia. Beleza, vamos voltar. E seus compromissos ético-políticos com os usuários dos serviços institucionais lhes permite desenvolver uma prática profissional. Que tipo de prática profissional, certo? É preciso que a gente entenda isso. Devido ao nosso compromisso ético-político com os usuários, certo? Que compromisso ético-político é esse? O que é que significa esse compromisso ético-político? Esse é um compromisso ético. O que é que significa essa palavra ético-política, certo? É ético porque está se referindo ao conjunto de valores que nós defendemos. Por exemplo, cidadania, por exemplo, democracia, certo? Por exemplo, pluralismo no exercício profissional, por exemplo, respeito à diversidade, uma série de valores que nós defendemos. Por isso que o projeto é ético. Esse projeto também tem um caráter político. Político se refere ao exercício do poder. Tem um caráter político devido à defesa que nós, assistentes sociais, fazemos, lá no nosso Código de Ética de 1993, de uma sociedade radicalmente diferente da sociedade capitalista. Por isso que esse projeto ele tem um caráter político. Porque ele sobrepuja uma outra sociedade para além desta sociedade regida pelo capital. Tá? Beleza, vamos lá. Diante disso, considerando esses pressupostos, isso permite ao assistente social, no seu exercício profissional, certo? Desenvolver uma prática profissional crítica em face das demandas e limites institucionais, valorizando os interesses dos usuários e sustentando a construção coletiva de respostas às suas demandas. Certo? Então, essa é a letra A, a alternativa A. De fato, é possível, apesar de todos esses limites, apesar de todos esses entraves, oriundo da ambiguidade, oriundo da contradição da própria instituição, certo? É possível a gente desenvolver uma prática crítica frente às demandas que se apresentam a nós a todo instante, lá no nosso exercício profissional, certo? Mesmo diante desse contexto de limites impostos pelas instituições. É possível valorizar os interesses dos usuários e sustentar a construção coletiva de resposta às suas demandas, certo? Buscar a construção coletiva dessas respostas. E para concretizar essas respostas, as demandas que os usuários apresentam para nós, o que é necessário? É necessário ao profissional lançar mão de uma série de estratégias, certo? Uma série de estratégias que estão presentes na realidade. Marilda Vilela Yamamoto, em Serviço Social na Contemporaneidade, ela vai chamar a atenção para o seguinte. A realidade, ela impõe limites ao profissional, ao assistente social, limites oriundos de quê? Oriundos dos próprios interesses do capitalismo, que se contrasta, vai de encontro aos interesses das categorias expressos no Código de Ética. Certo? Então ela impõe limites à realidade, mas a mesma realidade que nos impõe limites também nos impõe diversas possibilidades. E Yamamoto vai chamar a atenção aí, em relação a isso. O desafio contemporâneo do assistente social, e aí eu trago algo que Yamamoto discute em Serviço Social na Contemporaneidade, é estar pautando a sua prática, é estar pautando o seu exercício profissional em consonância com a própria realidade. Atento à realidade. Significa dizer para nós que nós, assistentes sociais, para sermos efetivamente um profissional propositivo e não um mero executor de tarefas, significa que nós devemos estar lançando mão de uma leitura constante e incessante da realidade. O que requer de nós, profissionais, vocês aí que estão à beira de se formar de colar grau, o que requer de nós estarmos apostando na formação profissional continuada.
Porque essa realidade, ela é dinâmica e a cada instante vai estar exigindo novas respostas e novas estratégias para nós profissionais. Beleza, gente? Então, diante disso que nós falamos, eu vou perguntar a vocês. Há algo de errado? Vocês conseguem identificar alguma falha que torne a letra A incorreta? Alguém poderia responder? Bom, Elbe, nós não temos nenhum questionamento, nenhum posicionamento dos nossos alunos. Acredita assim, vamos partir para o item B, né, para ver o que eles podem comparar entre um item e outro. Positivo. Ok? Pronto. Letra B. Está dizendo que é possível ao profissional ter uma prática neutra, objetivando evitar a presença e o acirramento das contradições sociais. Gente, a letra B, de cara, a gente já elimina logo. É completamente falsa. Por que, Welber? A letra B é falsa. O que é que você está me dizendo que a letra B é falsa? Está dizendo, já começa falando no início, que é possível ao profissional ter uma prática neutra. Gente, não existe neutralidade na realidade. Não existe neutralidade nas pesquisas. Não existe neutralidade no exercício profissional de nenhuma categoria profissional. Porque todos nós, quando estamos intervindo na realidade, seja estudando essa realidade, ou seja, intervindo diretamente para a mudança dessa realidade, querendo ou sem querer, estamos sustentando algum interesse de classes, ou da classe dominante, ou da classe trabalhadora. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, toda e qualquer questão que se refira ao exercício profissional na contemporaneidade, que se refira ao Código de Ética dos Assistentes Sociais, a partir de 1986, grave essa data. Toda e qualquer questão que se refira ao Código de Ética dos Assistentes Sociais, o Projeto Ético Político, lá da década de 80, e o atual Projeto Ético Político, ao próprio exercício profissional do assistente social, toda e qualquer questão que coloque que a nossa prática ela é neutra, essa questão é absolutamente falsa. Que a nossa prática não é neutra na realidade. Outro absurdo dessa questão, vejamos. Objetivando evitar a presença e o acirramento das contradições sociais. Prezados, as contradições sociais, cabe a mim colocar para vocês, independe do assistente social. Outro item que é falso. Não é a gente que vai acirrar, criar ou banir, eliminar as contradições sociais. Por quê, Welber? Simples. Porque as contradições sociais são inerentes a um modo de produção capitalista que traz como uma das suas características essenciais essa categoria. Então as contradições sociais independem de mim, de mim assistente social, que sou assistente social do INSS. As contradições sociais da política previdenciária, por exemplo, as contradições sociais do benefício de prestação continuada, independem de mim, assistente social. Por quê? Porque a contradição não sou eu quem crio. A contradição é um dado que independe de mim. É inerente ao modo de produção capitalista. Outra dica que eu dou para vocês, tá? Então, por isso, a letra B elimina-se de cara, tá? Beleza. Letra C. Legitimadora, uma prática legitimadora da política institucional, através da imposição de suas normas e da defesa de seus objetivos e interesses. Ora, legitimadora da política institucional é completamente falsa. Nós não legitimamos a política institucional, certo? Embora a instituição imponha limites ao nosso exercício profissional, é lógico que ela impõe, mas é mister que a gente entenda que o nosso compromisso ético-político está lá no nosso Código de Ética. Está lá nos princípios éticos fundamentais da profissão. O nosso compromisso ético-político, o nosso empenho no nosso exercício profissional, não é em legitimar a instituição. O nosso compromisso é com os usuários das instituições, os usuários dos serviços que nós viabilizamos através da política social. O nosso compromisso é em relação à ampliação, é em relação à viabilização dos direitos sociais. Esse é o nosso compromisso. E se
para viabilizar esse direito, a gente precisar ir de encontro à instituição, é preciso que nós tenhamos estratégias para poder fazer isso, para que o direito seja garantido, para que os interesses do usuário sejam consolidados, tá? Então, quando coloca legitimadora da política institucional, falso também. Outra palavra aí falsa, que certamente vocês devem ter notado, é em relação à imposição das suas normas, das normas institucionais e através da imposição também dos objetivos e interesses da instituição. Nós é quem vamos fazer essa imposição, a imposição das normas institucionais, isso fere diretamente o nosso Código de Ética, pessoal. Basta eu dizer aqui para vocês que no artigo 5º do Código de Ética do Assistente Social, que se refere à relação do assistente social com o usuário, o artigo 5º, vai dizer que quando a gente esclarecer o usuário em relação a qualquer benefício, em relação a qualquer serviço, quando a gente prestar qualquer tipo de orientação social, caso o usuário não queira seguir a nossa orientação, é dever nosso, é obrigação nossa respeitar o direito do usuário. Significa dizer que por mais que a gente entenda, por mais que a gente ache que o usuário está errado, a nossa obrigação, o nosso dever profissional, lá no Código de Ética, artigo 5º, é respeitar a decisão do usuário. Então não cabe ao assistente social fazer qualquer tipo de imposição ao usuário, certo? Então isso aí também é absurdo. Letra D, desenvolver uma prática conservadora. Uma prática conservadora completamente falso. Como é que a gente vai reforçar o conservadorismo? Aí vocês poderiam estar me perguntando aí. Poderiam estar lançando uma pergunta. Welber, e o conservadorismo na profissão ainda existe? Ou o conservadorismo na profissão já foi banido na contemporaneidade? Se cair alguma questão dessa no ENAD, se cair alguma questão dessa em algum concurso, dizendo que o conservadorismo na profissão foi banido, a partir da perspectiva de intenção de ruptura, lá no movimento de reconceituação, a gente vai trabalhar daqui a pouco esse assunto, é falso. É falso. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, há uma perspectiva de intenção de ruptura que vem lá do movimento de reconceituação do final da década de 70, porém, José Paulo Neto, no seu livro Ditadura e Serviço Social, vai estar chamando a atenção que essa perspectiva ainda não foi consolidada, concluída. Por quê? Porque o universo profissional, porque o contingente de assistentes sociais, certo? É um contingente altamente heterogêneo, não é homogêneo. Então o conservadorismo, a profissão de serviço social, é uma profissão heterogênea e o conservadorismo ainda existe na profissão. Isso é fato. Aí vocês poderiam dizer, então a questão é verdadeira. Não. Por quê? Porque não cabe a nós, na nossa prática profissional, com o recorte que o enunciado da questão faz, do projeto ético-político da profissão, fazer a defesa desse conservadorismo. Não cabe a nós legitimar esse conservadorismo, tá? Beleza, vamos lá. Uma prática voluntarista, desconsiderando as contradições sociais e institucionais. Falso. Completamente falso. Por quê, gente? Uma prática voluntarista, e Yamamoto vai falar, me permitam repetir novamente o livro, Serviço Social na Contemporaneidade, adoro esse livro, recomendo para vocês, tá? Yamamoto vai dizer que um dos desafios que o assistente social tem na contemporaneidade é ir de encontro a dois vícios inerentes à profissão, que é histórico no serviço social. Um desses vícios é o fatalismo e o outro vício é o messianismo. E o messianismo se refere justamente a essa prática voluntarista, onde o assistente social, imbuído de um interesse de transformar as relações sociais, de transformar a sociedade com essa missão, desconsidera os limites que essa própria sociedade capitalista coloca para o assistente social enquanto trabalhador que vende a sua força de trabalho. É isso que Yamamoto vai chamar a atenção. Nós, assistentes sociais, somos trabalhadores. E como todo e qualquer trabalhador, nós temos os nossos limites diante dessa sociedade. Nós não conseguimos transformar a sociedade. Nós não conseguimos fazer a transformação social. A gente colabora com o nosso exercício profissional, uma vez que à medida que a gente está investindo na ampliação da cidadania, na ampliação dos direitos, a gente colabora com a transformação social. Mas a gente não faz
as transformações sociais. Nós não temos o poder de transformar as relações sociais, porque as relações sociais independem do agente profissional, independe de você, assistente social, independe de mim, assistente social, independe do pedagogo, independe do psicólogo. É algo que está posto na sociedade referente às relações capitalistas. Beleza. Sendo assim, considerando isso, abri um parêntese, esqueci de falar em relação ao fatalismo. Falei do messianismo. Beleza. O fatalismo, o messianismo coloca o assistente social, certo? Ou a assistente social como aquela pessoa superpoderosa, que vai conseguir chegar na instituição e transformar tudo. E fazer os direitos acontecerem. Beleza. Desconsiderando a realidade, os limites postos pela realidade. Já o fatalismo... Isso é essencial para concurso, gente. Chama a atenção de vocês em relação a isso. Estudem isso. Quando estiverem lendo as apostilas de vocês, o material de vocês, foque nisso. Vocês vão ver e vão lembrar de mim depois. Vai dizer bem que o Elber falou, tá? O fatalismo coloca o assistente social em uma situação passiva. Já que a realidade está posta, já que eu estou inserido numa sociedade capitalista com tantos entraves, não há o que fazer, eu não posso transformar nada, eu vou me ajustar a essa realidade. E seja o que Deus quiser. Essa é uma postura fatalista. É preciso que a gente entenda que a realidade, como eu já falei aqui, ela é dialética, ela é dinâmica, como disse Lulu Santos, tudo passa, tudo passará. E nós, como sujeitos, como trabalhadores, somos protagonistas dessa história. A gente pode contribuir, colaborar para fazer algo diferente, fazendo a nossa parte, tá? Sendo assim... Vou voltar aqui rapidinho. A letra certa é a letra D. A letra A, desculpem. Crítica, desenvolver uma prática profissional crítica em face das demandas e limites institucionais, valorizando os interesses dos usuários e sustentando a construção coletiva de respostas às suas demandas. Olha só, Elber, aqui o Polo de Glória, certo? Lá da sua terra, participou e realmente ele afirma que a resposta correta é o item, a letra A. E o Paulo também de Simão Dias está aí conectado e tem um posicionamento também e fala que a resposta correta é o item A. Gente, é isso mesmo, é essa lógica que vocês devem desenvolver quando vocês estiverem fazendo a prova lá do ENAD. E observar por que é o motivo, né, que os outros itens estão incorretos. Porque isso realmente faz com que vocês tenham uma maior compreensão do assunto que é trabalhado em cada contexto. Então, ao tentar resolver uma questão, vá sinalizando também por que os outros itens não são corretos. E eu chamo a atenção, não é para vocês fazerem essa dinâmica no dia da prova não, porque senão vocês vão perder tempo. Exato. Eu estou falando para vocês desenvolverem essa lógica nos seus estudos diários, antes da prova. E essa dica também vai para a prova, né, para o desenvolvimento das nossas disciplinas. Então, fica aí as dicas, né, para que vocês realmente se saiam bem, não somente na prova do ENAD, como também nas provas das disciplinas e nas provas de concurso público. Vamos lá para o próximo item. Um abraço aí para os meus conterrâneos em Glória, certo? Muito bom saber que vocês estão aí em massa, assistindo a aula. Vamos lá. Segunda questão. O serviço social institucionaliza-se na sociedade capitalista como uma preventiva de cunho socioeducativo, inscrita no campo político-ideológico, executando políticas sociais públicas e privadas, respondendo a interesses contraditórios das classes sociais que estão em luta permanente. Nessa relação com as políticas sociais, os processos interventivos do serviço social configuram-se como... Já falamos sobre isso, certo? No item anterior, acho que isso aí só veio sintetizar o nosso pensamento. Está falando do processo de institucionalização do serviço social na sociedade capitalista. Está dizendo que na nossa ação interventiva, nós desenvolvemos uma prática de cunho socioeducativo. Como é que se dá essa prática socioeducativa? Com as orientações que a gente faz, lá nos CRAs, nos CAPs, etc., inscrita no campo político-ideológico, certo? Porque dentro dessas orientações a gente pode estar colaborando para tornar o usuário dependente da instituição, sendo profissional, agente assistencialista, desenvolvendo uma prática assistencialista, ou a gente pode estar colaborando também para que o usuário seja protagonista da sua história. Beleza.
executando políticas sociais públicas e privadas. Atenção, que a gente executa. Assistente social não garante política social, quem garante é o Estado. Assistente social não garante direitos, quem garante é o Estado. Se tivesse aparecendo ali, gerenciando políticas sociais públicas e privadas, gerenciando sim, é possível gerenciar. É possível elaborar políticas sociais públicas. Se ao invés de executar, tivesse gerenciar, estaria correto também. Se ao invés de executar, estivesse elaborar políticas sociais, sim, estaria certo. O Estado pode estar nos contratando para que a gente elabore. Beleza. Mas garantir, não. Já falei que essas políticas respondem a interesses contraditórios e de classes, tranquilo. Nessa relação com as políticas sociais e os processos interventivos, serviço social se configuram-se como serviços neutros. Já vimos no item anterior que não são neutros. Nem o serviço social é neutro e nem estes serviços que nós viabilizamos nas instituições são neutros, certo? Por que não são neutros? Porque atendem interesses de classes. Atendem interesses de classes. Vale ressaltar que as políticas sociais, gente, elas têm duas funções. Reproduzir a força de trabalho para que ela gere lucro para o capital e conquistar o consenso da classe trabalhadora para que não haja ameaças dentro do próprio, na estabilidade do próprio sistema capitalista, certo? Beleza. Então, a letra A, percebem que é falso? Joia. Letra B, mecanismos auxiliares, mecanismos que auxiliam no repasse, não está falando aí de garantias, está falando aí no repasses, que poderíamos colocar também como sinônimo na viabilização, sem problema nenhum, sem prejuízo da correção da frase. No repasse de bens e serviços direcionados à reprodução do trabalhador. Beleza, fiquemos aí com a letra B. Depois a gente julga. Instrumentos, letra C. Instrumentos a serviço da classe dominante. O Elber, em 2006, se formou, foi fazer o concurso da Fundação Renascer. O primeiro concurso que eu fui fazer. Todo marxista, né? Acostumado a estudar através do método acadêmico, não estava muito adaptado ao método de concurso. Me deparei com uma questão dessa, na minha carreira de concurseiro. E aí eu disse, é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Colabora para reproduzir os interesses da classe dominante. O que é que acontece, pessoal? O Elber se deu mal em várias questões de concursos no início. Não é à toa que eu antes de passar numa série de concursos, também reprovei em alguns. Quando eu acertei o método, me dei bem. Então aqui, gente, instrumentos a serviço da classe dominante? Não. A gente tem que entender o caráter contraditório, tanto da política social, tanto do Estado, tanto do capitalismo, como da própria prática profissional. Quando a gente está viabilizando uma política social, quando a gente está repassando um serviço social, certo? Quando a gente está viabilizando um direito, a gente tanto atende os interesses da classe dominante, da entidade que nos contrata, eu, assistente social, estou no INSS fazendo uma perícia social para fins de BPC, certo? Quando a gente concede o BPC, eu estou atendendo os interesses dos usuários. Eu posso dizer que eu estou atendendo o interesse do usuário que está ali pleiteando um benefício. Claro que eu estou atendendo o interesse dele. Ele precisa desse benefício para poder minimamente garantir a sua reprodução enquanto sujeito social. Ele precisa desse benefício. Até para ter a garantia das suas necessidades básicas satisfeitas. Então eu atendo os interesses dele, sim. Mas eu também atendo os interesses da classe dominante. Eu também atendo os interesses do Estado. Então eu atendo tanto o interesse de um quanto o interesse de outro. Aqui a questão fala que é um instrumento a serviço apenas da classe dominante. Isso aí tá falso, não é verdadeiro, certo? Vamos para a próxima. Instrumentos a serviço da classe subalterna, também falso. Não apenas a serviço da classe subalterna. Instrumentos de uma profissão responsável pela transformação da sociedade, me poupe. A gente acabou de ver isso aqui. Não é a gente, não somos nós, somos responsáveis pela transformação dessa sociedade e nem de qualquer uma outra. Porque nós temos os nossos limites enquanto trabalhadores. Sendo assim, a alternativa verdadeira
É a letra? Letra E. Acertou? Letra E, Welber? Letra E. Alguém respondeu letra E. Simão Dias respondeu letra E. Simão Dias respondeu letra E. Vamos lá. Letra E não é alternativa verdadeira. Por quê, gente? Ó, vejam o que é que diz. Instrumentos de uma profissão responsável pela transformação da sociedade. Pessoal, nós, assistentes sociais, somos os responsáveis pela transformação social. Somos nós que vamos fazer a transformação social. Repito, nós somos trabalhadores. Nós colaboramos. Temos a possibilidade, ou não, a depender de como se dá o nosso exercício profissional. Nós temos a possibilidade de colaborar com a transformação da sociedade. Mas nós não somos responsáveis pela transformação desta sociedade. Nós colaboramos. A diferença é essa a pegadinha. É exatamente assim que aparece no concurso. É exatamente assim que poderá aparecer lá no ENAD, no dia 24. Temos que entender que nós colaboramos, nós não somos os responsáveis por essa transformação, tá? Beleza. E outra coisa, assim, Welber, olha a responsabilidade, né? Sim. De profissionais responsáveis em transformar a sociedade. Então, percebam que existe uma gama de responsabilidade que sobrecai sobre um profissional. Então, nós não temos esse superpoder de estar transformando a sociedade. Nós podemos criar parâmetros, né, para essa transformação, mas a responsabilidade de transformar a sociedade, jamais, jamais. Não coloque essa responsabilidade para vocês, futuros profissionais. E aqui, Glória coloca que o item correto seria o item B. E os alunos de Simão Dias também estão cobrando o abraço do professor Welber. Bom, pessoal, e aproveitando, né, que o Paulo de Simão Dias colocou a letra E, que supostamente é a letra errada, aproveita esse momento para dizer que é o momento de errar. Certo, com certeza. Porque no dia da prova não cabe essa dúvida. Então, parabéns aí o Paulo de Simão Dias pelo posicionamento e pela coragem em se posicionar, né, em dizer qual o item correto. E que os outros polos visualizem isso como um incentivo. Então, vamos lá participar e realmente aproveitar desse momento para enriquecer cada vez mais o nosso aprendizado. Então, vou passar a palavra aqui para o professor Welber para ele dizer realmente qual é o item correto. Reforço o que a professora Jaqueline acabou de colocar. Aqui vocês podem errar. Não tenham medo de mostrar a cara. Não tenham medo de se expor. Aqui vocês podem. E também não vamos ficar paranoicos. Em concurso, a gente pode errar também, certo? Não significa dizer que passa em concurso quem acerta tudo. Passa no concurso quem acerta o máximo de questões. Lógico, isso é lógico. O que a gente tem que fazer é se preparar, estudar. Beleza. Pessoal de Glória, um abraço. A letra correta, a letra B, gente. Nós somos auxiliares nessa relação com as políticas sociais. O serviço social configura-se como mecanismo auxiliar no repasse de bens e serviços direcionados à reprodução do trabalhador. Eu vou estar correndo um pouco, certo? Por conta do tempo. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Terceira. Considere e analise as afirmativas abaixo sobre a questão social como eixo estruturante do serviço social. Primeiro, o serviço social se constitui como profissão enquanto mecanismo institucional utilizado pelo Estado para dar resposta às expressões da questão social via políticas sociais. Nós falamos isso aqui na última aula, certo? Falamos muito sobre questão social. Vou falar rapidamente, resumido, certo? Porque isso cai muito em concurso, porque é a matéria-prima do nosso trabalho. Primeiro, alguns pontos essenciais. Questão social, matéria-prima do trabalho do assistente social. Segundo, questão social se torna essa matéria-prima do trabalho do assistente social à medida que o Estado reconhece a questão social como algo problemático e passa a gerenciar a questão social através de políticas sociais, via políticas sociais. É aí onde nós, assistentes sociais, surgimos enquanto profissão. Certo? É isso que a gente tem que entender. Segundo, é importante afirmar também, para que vocês não errem nos concursos públicos, que a questão social, embora seja matéria-prima do nosso trabalho, enquanto assistente social,
Não somos nós apenas, nós assistentes sociais, que apenas lidamos com a questão social. Outros profissionais também lidam com a questão social. Agora, ela é matéria-prima do nosso trabalho, por quê? Porque o nosso surgimento enquanto profissão está diretamente ligado à sua existência, à existência da questão social. Vamos lá, voltar. Serviço social, de fato, se constitui como profissão, enquanto mecanismo institucional que o Estado se faz valer, se utiliza para dar resposta às expressões da questão social através das políticas sociais. Certíssimo, é verdadeiro. Não tem nada errado. A maneira do Estado dar resposta às expressões da questão social é via políticas sociais. Política de saúde, de assistência, de previdência, de educação e etc. Então, corretíssimo. Terceira questão, segundo item. Os assistentes sociais intervêm nas mais variadas formas de expressão da questão social, tais como os indivíduos as experimentam nas relações de trabalho, na família, na saúde e em outras esferas da vida social. Quem vai falar isso aqui, exatamente como está aí, se chama Marilda Vilela Yamamoto. É exatamente como está aí. A questão fez um Ctrl-C, um Ctrl-V. Copiou e colou o pensamento de Yamamoto. Exatamente isso. Nós, assistentes sociais, vamos trabalhar com as expressões da questão social, tais como elas se apresentam nas mais variadas formas. Como ela se expressa na vida do sujeito, da criança e do adolescente, do trabalhador, na saúde, etc. Isso aqui também é verdadeiro, certo? Vamos lá. Próximo item. A questão social constitui-se exclusivamente de um conjunto de problemas de indivíduos e grupos usuários dos serviços prestados pelo Estado via políticas sociais. Ah, isso aqui é verdadeiro. Vocês poderiam achar. Muito cuidado. Eu peço a vocês, tenham muito cuidado quando se depararem com questões dessa natureza, pessoal. Quando aparecer alguma questão falando exclusivamente, sempre, termo genérico, desconfiem. Aqui está reduzindo a questão social aos aparelhos do Estado, a política social. É preciso que a gente entenda que a questão social vai além das políticas sociais. É preciso que a gente entenda que as políticas sociais não têm condições de solucionar, de dar respostas efetivas no que tange à eliminação da questão social no capitalismo. Por quê? Porque ela faz parte do próprio capitalismo, ela é inerente ao capitalismo. Enquanto existir capitalismo, vai existir questão social. Então é preciso que a gente entenda isso, tá? Beleza. Item 4. O reconhecimento de um conjunto de problemas vinculados às modernas condições de trabalho urbano constitui o fundamento da questão social. Isso aí, quando a gente está num concurso, falo por experiência própria, dá um nó danado na cabeça. Mas a gente vai tentar desatar esse nó. Reconhecimento de um conjunto de problemas vinculado às modernas ou às contemporâneas condições de trabalho urbano é extremamente falso. Por quê, gente? Porque a questão social não se expressa apenas na contemporaneidade. Nós vimos aqui na aula passada, quando a gente estava aqui no dia 4, certo? Naquela segunda-feira, que a questão social ela surge quando surge o capitalismo. Ela surge a partir da Revolução Industrial, quando surge o antagonismo entre capital e trabalho. Então, a questão social não está ligada às condições modernas do mundo do trabalho, às condições contemporâneas do mundo do trabalho. O que nós podemos afirmar é que existem novas expressões da questão social. Mas a questão social, ela é um problema que está associado lá ao século XIX, quando surge o capitalismo. Beleza? Sendo assim, nós temos como verdadeiro... Aqui o Paulo de Simão Dias se posicionou. Parabéns, Paulo de Simão Dias. Com o item correto, o item 1 e o item 2. Muito bem, certíssimo. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Perfeito. Vamos para frente. Essa a gente já falou, não já? Sim, acabamos de falar, discutir. Pronto, beleza. Letra certa, letra A. Joia. Quarta questão. A interlocução do Serviço Social Brasileiro com a tradição teórica, cuja origem encontra-se na obra de Karl Marx, iniciou-se a partir de quando? Quando é que se dá a interlocução, o diálogo, o debate, a conversa entre serviço social e Marx, a teoria social crítica
Quando falar teoria social crítica, se refere ao pensamento marxista. Quando é que se dá essa aproximação? Ah, Welber, e agora? Eu vou ter que conhecer Karl Marx? Eu vou ter que ler todo o Capital para entender? Não. Não se desesperem. Quem leu algo sobre ditadura e serviço social não vai ter dificuldade, ou tanta dificuldade, em responder uma questão dessa natureza, certo? Beleza, vamos lá. Ó, essa interlocução, esse diálogo se deu com o surgimento das primeiras escolas superiores para a formação de profissionais, lá em 1930, quando surge o serviço social enquanto profissão? É lógico que não, gente. Quando o serviço social surge enquanto profissão, o serviço social ele não dialoga. Gravem isso. Quando o serviço social surge enquanto profissão, o serviço social não dialoga, não debate com o marxismo. O serviço social dialoga, sabe com quem? Com a doutrina social da igreja. Pode anotar aí, se vocês estão anotando. Serviço social, quando ele surge, em 1930, ele não dialoga com o marxismo. Não há essa interlocução. Essa interlocução só vai haver no movimento de reconceituação, com o movimento de reconceituação da profissão. No início da profissão, o diálogo vai se dar com a doutrina social da igreja. Beleza, vamos lá, prosseguindo. Foi estimulada pela influência que os cientistas sociais funcionalistas exerceram sobre os assistentes sociais. Qual é a palavra-chave aí, para não errarem a questão? Cientistas sociais funcionalistas. O funcionalismo nega o marxismo, não está de acordo com a teoria social marxista. Por quê? Porque o funcionalismo está de acordo com a teoria positivista, que entende que a sociedade capitalista, ela se enquadra perfeitamente, que não há contradições nesse modelo social, tá? Que tudo está devidamente ajustado, enquanto o pensamento social marxista vai de encontro a isso ao afirmar a categoria contradição. Então, falso também. Letra C. Não se desenvolveu durante os 20 anos, 64 a 84, em que o país esteve submetido a um regime ditatorial. Pera aí, gente. 64, tudo bem. 1964 é quando José Paulo Neto vai dizer que há a implantação da autocracia burguesa, do domínio burguês, até aí está correto, a universidade acaba sendo domesticada pelo domínio burguês e não vai haver essa criticidade na profissão. Mas a gente sabe que a ditadura militar não durou até 1984. A gente sabe perfeitamente que, meados da década de 70, o serviço social, com o enfraquecimento da ditadura militar, o serviço social ainda dentro de uma lógica de movimento de reconceituação, desenvolve uma perspectiva de intenção de ruptura que o aproxima da teoria social crítica do pensamento marxista. Então isso aí é falso, o que está afirmando aqui na letra C, tá? Consolidou-se na produção teórica divulgada nacionalmente a partir da década de 80. Letra E, está vinculado ao fortalecimento das tendências profissionais de características pós-modernas, letra E. Letra E, por que é falsa a letra E? Se colocasse, está vinculado ao fortalecimento das tendências profissionais que se dão a partir da década de 80, estaria correto. Mas quando traz essa questão das características pós-modernas, também é falso, por quê? Porque a pós-modernidade nega também a existência do marxismo e do antagonismo entre as classes. Sendo assim, a letra D é que é a letra correta, porque fala que se consolidou, não surgiu na década de 80, surgiu no final da década de 70, mas se consolidou na produção teórica divulgada nacionalmente a partir da década de 80, quando surge. Na década de 80 vai surgir uma série de cursos de pós-graduação na profissão de serviço social. Na década de 80, o serviço social vai amadurecer o seu diálogo com o marxismo na década de 80. Então, por isso que se consolidou aí na década de 80, tá? Sendo assim, a letra correta, a letra D, certo? Aqui colocou. A resposta correta, resposta ao item D, perfeito. E é interessante que vocês percebam a diferença que se dá entre cada letra, porque é a partir dessa compreensão que vocês vão realmente conhecer toda a dinâmica que é feita ao estar trabalhando com a prova. Quando vocês pegarem a prova dos anos anteriores, é interessante que vocês consigam e percebam
de que assunto a prova está falando. Porque isso é um ponto-chave e que vai desmistificar o desenvolvimento da questão. Fica mais uma dica aí para vocês, para o final de semana, para o nosso feriadão, começa na sexta até domingo. Então, vocês têm atividades de casa para resolver, solucionar provas dos anos anteriores. Fica aí a dica para vocês, viu? Compromisso do final de semana. Vamos prosseguir. Essa agora, né? Isso mesmo. Pronto. O processo de profissionalização e institucionalização do serviço social no Brasil no século XX teve uma relação direta e articulada com o quê? Aí está falando de quê, pessoal? Do processo de... Qual é a palavra-chave aí para responder? Profissionalização e institucionalização do serviço social no Brasil. Isso aqui é que é a chave. Ele surge, ele se dá, teve uma relação direta com o quê? Com o movimento católico integrista das décadas de 20 e 30? Falso. Década de 20, década de 30, nada a ver, certo? Nada a ver. O serviço social não se profissionaliza, tampouco se institucionaliza a partir do movimento da Igreja Católica. Outra dica que o Elber está dando para vocês. Não é a partir da Igreja Católica que o serviço social se institucionaliza e se profissionaliza. O movimento não é da Igreja Católica nesse sentido. O movimento é de quem? O movimento é do Estado. Do Estado. Anotem isso aí. Vocês vão ser bem felizes se gravar isso, certo? Então, letra A é falso. O movimento sindical, durante o primeiro governo de Vargas, não tem nada a ver o movimento sindical. Acho que eu já dei a resposta para vocês, né? Movimento sindical, assim como o movimento católico, não tem nada a ver. O movimento é do Estado, certo? Letra C, o movimento de intenção de ruptura com o conservadorismo na década de 70 no Brasil. De fato, o movimento de intenção de ruptura com o conservadorismo se deu na década de 70, já vimos isso aqui, com o movimento de reconceituação, na sua última perspectiva de intenção de ruptura, mas aqui está falando de que? Palavra-chave, profissionalização e institucionalização do serviço social, que se deu bem antes disso aqui, bem antes desse movimento aqui, tá? Beleza. Vamos lá, prosseguir. O período de reconceituação na América Latina próprio da década de 70. Não é isso que responde pela institucionalização do serviço social. A reconceituação, gente, o movimento de reconceituação responde pelo processo de transformação do serviço social, que se deu dentro do próprio serviço social. É lógico que essas transformações não são alheias aos processos sociais, certo? Beleza. Letra E. O que é que diz a letra E? Esse movimento de profissionalização e institucionalização do serviço social esteve relacionado à expansão das grandes instituições socioassistenciais estatais, paraestatais e autárquicas que surgem no Brasil na década de 40. O que é que tem de falso aí? O que é que tem de falso aí? Aí você diz, poxa, eu estou em dúvida se foi realmente na década de 40. Isso é um problema. Vou alertar vocês. Isso é um problema. O que é que acontece? Os concursos colocam exatamente isso como está aí, para tentar confundir vocês, porque o concurso sabe que nós, na universidade, quando estamos estudando, a gente não está muito ligado em decorar datas, e nem é para estar. E nem é para estar. Não cabe à universidade desenvolver esse método de estudo. A gente tem que interpretar a sociedade. A universidade tem que nos dar elementos para a gente interpretar as políticas sociais e atuar nelas. Agora, para concurso, é interessantíssimo que a gente memorize algumas coisas. Isso aí é uma delas, certo? Isso, número de leis, tem que memorizar para se dar bem, certo? Letra E certíssima. Vamos correr, gente, contra o tempo. Sexta questão. Sobre a autocracia burguesa. Quando falar em autocracia burguesa, valeu-me Jesus Cristo. O que significa autocracia burguesa, Welber? Autocracia burguesa significa o domínio, a hegemonia, a ditadura militar. Pronto. Ao movimento de ditadura militar que implantou-se em 1964 no Brasil, tá? O Serviço Social Brasileiro explicitou pela primeira vez a perspectiva de intenção de ruptura com o conservadorismo. Já falamos isso aqui à exaustão, certo? Quando se falar em perspectiva de intenção de ruptura, alunas e alunos, não sei se tem algum homem aí me assistindo, certo? Tomara que tenha também. Tem. Ótimo, alunas e alunos. Quando se falar em perspectiva de intenção de ruptura, vocês gravem, é sinônimo de marxismo.
Perspectiva de intenção de ruptura é sinônimo de compromisso do serviço social com a classe trabalhadora. Perspectiva de intenção de ruptura é sinônimo da crítica que o serviço social faz à ditadura militar e ao próprio capitalismo. Perspectiva de intenção de ruptura é sinônimo do entendimento que a profissão tem da sua colaboração com a sociedade de classes. Perspectiva de intenção de ruptura, rima, é sinônimo com o entendimento que a profissão tem, que dentro desse contexto capitalista, nós somos mediadores na relação entre capital e trabalho, e por aí vai, tá? O marco desse processo ficou conhecido com qual método? Pessoal, vou começar de baixo para cima. Método positivista, de forma alguma. Método funcionalista, também não. Método fenomenológico, também não. Método psicossocial também não. Por quê? Vou falar aqui rapidinho, em 1 minuto. O movimento de reconceituação se desenvolveu através de 3 perspectivas. Perspectiva de modernização conservadora foi a primeira, que na profissão se deu a partir de 64 até meados da década de 70. Se deu a partir da perspectiva de reatualização do conservadorismo, onde o método positivista e psicossocial foi muito forte, certo? Nessa perspectiva de reatualização do conservadorismo, tendo como expoente a Ana Augusta Almeida, certo? Que tratava do vivido humano, das experiências do sujeito, a partir da tríade diálogo, pessoa e transformação social. E, por fim, teve a perspectiva de intenção de ruptura com as características que eu já falei para vocês. A perspectiva de intenção de ruptura se desenvolve a partir de qual método? Vamos voltar. Método BH, o método BH, que foi justamente lá no final da década de 70, tá? Beleza. Peço licença a vocês, peço desculpa, porque eu tenho que correr contra o tempo. Eu só tenho 6 minutos para terminar as questões que faltam, tá? Mas caso eu não consiga terminar, eu acho que é válido a gente discutir. Não sei como é que vocês estão encarando a minha metodologia. Depois vocês podem até estar fazendo sugestões. A gente está aberto a isso, certo? Mas eu prefiro comentar paulatinamente, questão por questão, porque eu não quero preparar aqui vocês apenas para o ENADE. Eu quero, dentro dessas minhas vindas aqui ao NIT, tentar jogar algumas sementinhas para preparar vocês para o mundo do trabalho. Eu quero preparar vocês para encarar o mundo dos concursos. Esse é o meu compromisso com vocês, tá? Pensando nessa perspectiva que o Elber apresentou, e de acordo com o tempo que nós temos aqui disponível, resta apenas 5 minutos para terminar o nosso encontro, então vou pedir para que o Elber discuta a próxima questão, a 7ª questão, e que os alunos depois acessem lá o espaço virtual ENADE e possam pegar e vejam todo o material que será postado lá no nosso espaço virtual. Não somente o material impresso, que vocês poderão imprimir aí nos polos, como também a nossa aula. Então, o Elber vai discutir, vai fazer todo o comentário da próxima questão, a questão 7, e as outras questões, né, que ele acabou trazendo aqui para a gente, será postado lá no espaço virtual ENADE. Possivelmente, esse material estará disponível aí para vocês a partir de segunda-feira, por conta do feriado e outros trâmites aqui legais da instituição. Então, vamos discutir a questão 7 e depois a gente finaliza o nosso encontro. Beleza, vamos lá, vamos para a próxima. Aqui fala do estado de bem-estar social, do welfare state, certo? Ele está associado aqui. A crise do estado de bem-estar social, está associada, segundo a maioria dos estudiosos, às transformações ocorrentes no padrão de acumulação capitalista. Isso aqui é verdadeiro. A crise do estado de bem-estar social vai se dar em 1970, a partir do processo de reestruturação produtiva lá no mundo do trabalho. Certíssimo. Vamos para a próxima. Há conexões históricas entre o estado de bem-estar social e a consolidação dos direitos sociais e o desenvolvimento do serviço social. Lógico, o serviço social ele se desenvolve, ele surge justamente nesse contexto e a partir desse contexto, do estado de bem-estar social. Por quê, Welber? Porque é no estado de bem-estar social que o Estado passa a intervir nas expressões da questão social. Verdadeiro também. Existem claros vínculos entre a constituição do estado de bem-estar social e a presença de um movimento operário forte
e organizado. Sim, claro, foi por conta disso e com receio desse movimento abalar as estruturas do capitalismo que vai ser implantado o Estado de Bem-Estar Social, ou o Welfare State, mesma coisa. No Brasil até hoje, não se constituiu um sistema de garantias sociais iguais, semelhantes ao Estado de Bem-Estar Social do tipo europeu, nórdico ou meridional. Absolutamente verdadeiro, tá? O teórico Francisco de Oliveira, ele vai dizer que no Brasil a nossa experiência é mais de um estado de mal-estar social do que de bem-estar social. Certíssimo, sem tirar uma vírgula. O sistema de seguridade social, inscrito na Constituição brasileira, promulgada em 1988, aponta na direção de um estado de bem-estar social. Na direção de um estado de bem-estar social. Certíssimo. De fato, vai nessa direção. Que não consegue consolidar-se a partir de que a gente... a partir de toda a tendência neoliberal, de todo o neoliberalismo que ocorre lá em 1990, onde a possibilidade de estruturação de um Estado efetivo de bem-estar social vai ser abortado por conta do processo de reforma e contra-reforma do Estado. A gente finaliza por aqui, tá? Agradeço muito a vocês, agradeço mais uma vez o convite da UNIT, não sei se vou voltar aqui até a prova, acho que não, mas desejo sucesso a vocês, muito sucesso mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, pode estar passando para a Jaqueline, que ela aí repassa para mim, enfim, quem quiser me adicionar, me acompanhar aí no Facebook, e tá também fazendo alguns questionamentos via Facebook, a gente também pode estar tentando responder, enfim, estamos à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, só tenho a agradecer a participação do professor Welber. Foi uma tarde riquíssima. Pena que o tempo é pouco para tanto assuntos serem discutidos. E agradecer realmente a participação do Polo de Glória. Agora, um beijão, Glória. Laranjeiras, Simão Dias e a todos os demais polos que não estão aqui conectados, mas que possivelmente depois irão assistir a nossa videoaula. Pessoal, vou chamar a atenção mais uma vez de todos vocês com relação ao preenchimento do questionário. É interessante que vocês façam o preenchimento desse questionário o quanto antes. Não deixe para fazer o preenchimento no dia, pessoal. Porque vocês só conseguem visualizar o local da prova depois que vocês preenchem o questionário. Se vocês estiverem com alguma dificuldade em acessar o questionário, por favor, entre em contato com a coordenação, entre em contato com o seu tutor, com o seu polo, com o próprio endereço eletrônico do INEP. O importante é que vocês não deixem para solucionar ou responder ao questionário no dia da prova. E afirmo a vocês que no dia da prova será no dia 24 de novembro, às 12 horas, não às 13 horas, porque nós não estamos no horário de Brasília. Também vou chamar a atenção de todos os nossos alunos com relação à nossa premiação. Olha só, no dia da prova, o aluno que entregar a prova a uma das nossas equipes, lá que estará disponível lá para vocês, terminou a prova, o aluno que entregar a prova a um dos nossos colaboradores, ele estará concorrendo a prêmio. Então, é interessante que vocês fiquem atentos, porque a premiação, nós temos um notebook. São três colocações, eu não me recordo do segundo e do terceiro colocado. Mas é interessante e é um incentivo também para que realmente vocês consigam desenvolver toda a nossa prova de forma tranquila e que a nota realmente seja um reflexo de todo o processo que vocês conseguirem e aprenderam durante esse tempo que vocês estiverem aqui na universidade. Então, pessoal, nossa meta é 5, conto com vocês lá no dia da prova e com certeza estarei lá também, dando todo o apoio a vocês. Até mais e qualquer dúvida, pessoal, pode postar lá no espaço virtual Enade. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho. Beleza? Vamos lá? Vamos embora. Como é que eu fiz isso aqui? O pessoal vai vir para tirar. Tirar.